Acho que todos nós sabemos o quão bem feito é Up e Altas Aventuras da Disney e Pixar. Já estamos cansados de ver o desfecho da história de Carl e Ellie e como retrata os altos e baixos da vida. Sem dúvidas, um filme que já pode ser chamado de clássico, mesmo não tendo nem 30 anos de existência. Eu mesmo tenho uma longa história com esse filme. Eu lembro que quando eu nem sabia fazer conta no Google, eu ficava sempre pesquisando a casa do Up no Minecraft, ou pessoas que fizeram com papelão. Basicamente, eu posso dizer que esse filme faz mais parte da minha infância do que Thomas, por incrível que pareça. Poxa vida, eu até lembro que eu fazia minha própria casa do Up com caixas de papelão, com canetinhas e brinquedos. E foi assim até chegar num nível acima, fazendo com cartolina e desenhando cada detalhe. E assim chegar na versão mais recente que fiz em 2022. Então, sim, eu tenho muita consideração por esse filme. E voltando ao assunto principal, eu acho que eu teria que resumir o filme antes de qualquer explicação sobre o final de seu vilão. Então vamos à explicação resumida do filme. A história conta os tempos de luto de Carl Fredricksen, que acabou perdendo sua tão amada esposa Ellie, e se sentindo culpado por não ter realizado o sonho de sua esposa, Carl faz algo inimaginável. Ele usa os balões que ele usava em seu antigo trabalho no zoológico e faz sua casa levantar e virar uma casa flutuante. Seu destino era a América do Sul, principalmente a Venezuela, onde ficava o que, segundo sua esposa, ela mesma chama de Paraíso das Cachoeiras, que por curiosidade é um lugar real que no nome original se chama Santo Angel, e é a maior cachoeira do mundo. Não é à toa que ele considera um paraíso. Mas uma curiosidade a mais é que os produtores do filme realmente viajaram para a Venezuela para estudar a fauna e plantas do local, para que tudo fosse muito bem feito. Mas continuando, Carl no meio do caminho percebe que ele não estava sozinho e sim tinha alguém que subiu com ele. Era Russell, o escoteiro que tinha tentado ajudar ele alguns dias antes de sua viagem inesperada. E sem opções, os dois vão para o Paraíso das Cachoeiras, onde conhecem o cão falante chamado Doug e uma ave amante de chocolate que é dada ao nome de Kevin por Russell. Assim o filme desenrola em Carl tentar alcançar o mesmo ponto onde Ellie sonhava, mas tudo é impedido por uma reviravolta surpreendente. Simplesmente, Carl conhece o seu herói de infância, Charles Mantz, e logo mostra uma face muito inesperada. E é aqui que temos que perceber o quão o vilão, por mais que não seja nítido, é assustador. Principalmente quando ele começa dando uma boa recepção aos protagonistas, até mesmo oferecendo comida, mas aí chega no momento em que ele começa a falar da sua maior ambição, capturar o monstro do Paraíso das Cachoeiras. Pois lá no início do filme, vemos que ele foi expulso da Associação dos Exploradores por supostamente ter falsificado uma alçada do monstro. Assim ele partiu prometendo voltar com a fera viva. O problema é que ele simplesmente desapareceu. Mas aqui o vemos provavelmente com seus 90 ou até mesmo 100 anos, obcecado com a ave que, segundo ele mesmo, passou até anos sem a ver e perdendo vários cachorros no processo. Mas o mais bizarro começa quando Kevin, acima do telhado da casa, dá um grito e chama a atenção de Mantis, que mostra que Kevin era a ave que ele tanto procurava. Aí Mantis finalmente mostra que o tempo o transformou. Transformou no homem que faria de tudo para alcançar um objetivo que a esse ponto todos esqueceram, menos ele. Assim ele começa a mostrar o que ele provavelmente fazia com quem até mesmo nem estava atrás da ave, e sim só estava estudando o local. O filme não deixa claro, mas a violência que Mantis mostra ao decorrer do filme, como até mesmo tentar matar os protagonistas, mostra que todos aqueles capacetes que ele tinha numa espécie de coleção eram na real capacetes de exploradores que Mantis matou e guardou seus capacetes ou como recordações ou como uma espécie de troféu, pois na sua visão, eles queriam levar aquilo que era dele por direito. Assim o filme avança até a captura de Kevin por Mantis, e Russell fica revoltado com Carl, por Carl estar mais obcecado pela casa ao invés de uma vida. Ele pega alguns balões e vai sozinho resgatar a ave, enquanto Carl tem um momento de reflexão, e percebendo que nunca precisou realizar a aventura de Ellie, pois no final, ela e ele já tinham tido sua própria aventura juntos. Assim o velho Carl se livra daquilo que para ele no começo do filme seria impossível se livrar e parte para resgatar Russell junto com Doug. Depois de uma batalha intensa com Mantis tentando matá-los de qualquer forma, termina com uma cena que para mim é incrível e eu tenho minha própria representação, que é quando Mantis invade a casa, quase caindo, e tenta atirar em Kevin, mas Carl com chocolate atrai a ave para fora e Mantis tenta pular junto. Mas aqui eu sinto como se fosse a Ellie usando a casa para fazer tipo, você não vai não. E amarra o pé de Mantis e faz-o cair para a queda mortal. Assim Carl
Dá um último adeus àquilo que ele tanto lutou para no finalzinho ele reconhecer que era apenas uma casa e que a aventura foi sempre na real, com aqueles que ele ama. E o filme acaba com ele e Russell deixando Kevin em seu habitat natural e acabam descobrindo que Kevin tinha filhotes e ele até dá um último adeus e vão embora de volta para os Estados Unidos. E o filme termina com Carl indo na conferência dos escoteiros de Russell e o filme termina com os dois tomando sorvete. E esse é o fim das Altas Aventuras. Final 1. Redenção. Nesse primeiro final, o segundo vídeo que eu acho que é do DVD de bastidores de Up, que por acaso eu estou trabalhando com mais alguém para traduzir e disponibilizar depois do lançamento desse vídeo, Charles Mantis teria uma redenção. Teve até um storyboards com Mantis literalmente tendo um momento de lucidez ou algo assim, dizendo que ele perdeu tudo, dizendo que tinha perdido sua esposa ou algo assim, enquanto Carl parecia entender aquilo, pois também tinha perdido sua esposa. E é bem provável que vale lembrar que só estou supositando, pois não temos a cena completa, seria de Carl falasse de Ellie e como foi duro ter perdido ela. Assim Mantis talvez se entregaria ou até mesmo desistiria de caçar Kevin e voltaria junto de Carl e Russell e seus cachorros para casa. Agora o motivo dessa retenção não ter sido aprovada é que não teria muito contexto para encaixá-la, pois ela pelo cenário se passaria na batalha final. E Mantis não diz quase nada da batalha final, ele é completamente frio. E do nada ele perder a postura não faria sentido. Vale lembrar que já tinha feito isso com outras pessoas, ou seja, matar. Porque ele teria uma recaída justamente agora. Final 2. Deixado para morrer sozinho. Nesse final, por algum motivo os personagens iriam parar na casa de Kevin, que é literalmente um labirinto de pedras, como o próprio Mantis disse, na versão final do filme é um local muito perigoso, onde ele perdeu muitos cachorros, mas aqui na reta final ele já estava perdido na própria mente. Assim, vendo que perderia novamente a ave que ele tanto queria, ele entraria no labirinto. Perseguindo a silhueta de Kevin, ele a vê parada em sua frente, ele atira e finalmente acerta, mas logo percebe que era um balão que Carl tinha colocado, e sabendo que ele estava por ali por perto, ele quase vai ao seu esconderijo, mas Kevin dá um grito e Mantis é atraído para o labirinto infinito de pedras, onde nunca mais iria voltar e provavelmente morreria de fome ou por falta de água. Sozinho e obcecado por aquilo que acabou com sua sanidade. Final 3. Caindo junto a Ellie. Este final tem algo que pra mim não faz muito sentido, que é o fato do Zeppelin de Mantis estar se destruindo. Eu fico curioso em saber o que aconteceu para isso acontecer, mas continuando, a casa vai para a beira do Zeppelin e Mantis percebe que Kevin está lá dentro. Ele entra, mas assim como no último fim, era apenas um balão. Mas para os seus cachorros ele finalmente tinha capturado a ave, então muitos animados eles vão até ele e fazem Mantis cair com a casa. Mas algo que eu notei nesse final é que a casa não cai justamente com tudo, e sim ela cai como na versão final, descendo lentamente para que Carl pudesse a ver pela última vez. Então temos dois caminhos, ou seja, talvez o Carl teria deixado a porta destrancada e o Mantis cairia nela e sairia da casa. Mas pelos comentários da equipe de produção, o Charles de Mantis ficaria dentro da casa. Então provavelmente ele sobreviveria e teria o fim, mesmo o fim do outro fim, morreria de fome e ficaria perdido. Não se sabe e é bem provável que eles também devem ter pensado nisso, então ok. E no final foi tudo descartado, pois como no filme a casa representa a memória de Ellie para Carl, não faria sentido o louco sádico estar dentro daquilo mais importante para Carl. Mas algo curioso é que meio que isso foi reutilizado na adaptação do filme para o jogo de PS2, com algumas leves mudanças. Como ao invés de Mantis capturar um balão, ele apenas procura Kevin na casa armado. E segundo, ele não temos os cachorros empurrando a casa, mas sim um avião de Doug batendo com tudo nos balões da casa e fazendo ela cair junto com Mantis. Final 4. Suposto final descartado, secreto. Não tenho certeza. Citando os jogos de Up, temos a versão de Xbox, que também tem um final parecido, juntando os dois últimos finais e fazendo um só, com uma certa originalidade. Acontece que quando destruímos o Zeppelin com o avião de Doug, Mantis se joga do telhado da casa, e antes de pegar todo mundo, Doug salva todo mundo com o avião, e Mantis, numa última tentativa, atira, e acaba acertando os balões, e cai junto à casa. O curioso é que ele tem o mesmo som de grito do PS2.
Final 5, As Alturas. Esse final com certeza quase aconteceu, pois já temos até mesmo um clipe que mostra que estava em processo de animação 3D, mas foi descartado. A cena seria parecida afinal, com Mantis pulando para pegar Kevin, mas ao invés de cair para baixo, ele se prenderia a muito mais balões e iria para cima. O único motivo de terem descartado esse final foi o fato de que deixariam aberto se Mantis sobreviveu ou não, e como vocês conhecem os fãs da Pixar, eles adoram fazer teorias. Então, para deixar claro que ele estava mortinho da Silva, eles fizeram o final que conhecemos, com ele não tendo nenhum jeito de voltar. E é assim que foram os múltiplos finais de um personagem tão complexo e assustador da Pixar. E olha só, você chegou ao final desse vídeo, então provavelmente você gostou, mas eu quero te ouvir. O que acharam desse novo quadro? Gostaram ou não? E se tiverem algo a dizer, falem aqui nos comentários. Quero ouvir as suas opiniões, vamos debater sobre esse filme que marcou a infância de muitos. Também peço desculpas pela minha voz, é que esses dias eu acabei que eu tive uma doença na garganta e acabou que eu estava muito ruim e só foi melhorar um pouco hoje e vocês perceberam que às vezes minha voz ficava rouca e também porque eu tive que trocar de local de gravação muito rápido por conta que estava tendo muito barulho. Infelizmente é isso, né? Então espero que vocês tenham gostado, mas é isso. Me digam as suas opiniões, o que vocês acharam. E outra coisa é que eu queria dizer obrigado aos meus amigos e aqueles que se inscreveram e deram like no vídeo do remake do Vin Diesel 10. Eu jurava que não ia dar as mesmas views que deu antigamente, mas como eu tava errado, sério, ainda bem. Obrigado a todos que me ajudaram, principalmente meu amigo Barton Works. E falando nele, eu agora virei thumb maker dele, ou seja, agora basicamente eu virei o cara que faz os thumbs para ele. E o primeiro vídeo dele, dos modelos dele, que são muito bonitinhos, eu acho muito fofinhos, dá vontade de apertar. Então, vamos lá ver, vamos lá dar uma ajuda pro Brighton Works, que ele também me divulgou quando eu tava precisando. E é isso. Obrigado a todos e nos vemos no possível amanhã. Once the smoke has cleared.